amigos, estamos mais uma vez apresentando o programa Descomplicando a Lição. Quero informar que esse programa é um programa que orienta os professores da Escola Sabatina a como tomar decisões sobre como ministrar bem a sua lição. É um programa dedicado a melhorar a performance dos professores. Portanto, pode ser visto mais de uma vez pelo professor. Não necessariamente terá que seguir o esquema que nós estamos apresentando, mas é uma indicação de como a lição deve ser ministrada. E também os alunos podem antecipadamente ouvir esse programa para que, ao discutir a lição na sua classe, também tenham um desempenho um pouco mais forte do que só estudando a sua lição sem qualquer orientação. É um programa que já está no seu terceiro conjunto de apresentações, o terceiro trimestre, é o segundo trimestre de 2024, mas é o terceiro trimestre consecutivo de apresentações. Então, recomendo que os que estão chegando agora para assistirem vejam os 4 tutoriais que estão no portfólio de programas já gravados, que mostram como deve ser estudada a lição na Escola Sabatina. Então, essa é uma introdução importante. Eu quero também aproveitar para agradecer pessoas que estão interagindo conosco através do espaço que há para comentários no próprio YouTube. Quando abrem lá, tem um espaço para comentar e algumas pessoas têm interagido conosco. Queria pedir que mais pessoas pudessem interagir conosco, para que nós tenhamos um sintoma de como as pessoas estão aproveitando tudo isso, todo esse esforço que está sendo feito. Quero agradecer aqui, pessoalmente, 3 pessoas que manifestaram grande interesse no programa. O Saulo Menezes, que é adventista da Igreja Central do Iranduba, que mandou uma mensagem calorosa. Um abraço para você, Saulo. Continue nos apoiando. Também a Anique, da Igreja da Cachoeirinha, Anique Catunda, que fez uma mensagem muito calorosa também, muito amável. E agradeço demais, Anique, pela sua intervenção conosco. E também a Norma Laurindo, lá de Belém do Pará, que tem já manifestado, através do chat que está aí no YouTube, por várias vezes ela tem se manifestado. Obrigado, Norma, por estar nos acompanhando. E divulgue aí em Belém do Pará o Descomplicando a Lição. Mas também temos pessoas de outros lugares do Brasil. Nós temos manifestações de irmãos em Goiás, no Rio Grande do Sul e até mesmo de Portugal. E nós agradecemos muito toda essa interação. Nós estamos estudando esta lição sobre o grande conflito. Se os professores quiserem receber esse material que está sendo veiculado através do YouTube, podem olhar o QR Code que aparece aí na sua tela, aponte sua lente para o QR Code e você vai ser direcionado para o grupo que recebe imediatamente os programas assim que eles são lançados no ar. E você receberá também, junto com o programa, o esquema que nós apresentamos aqui. A lição, como nós já falamos, trata sobre o grande conflito nesse trimestre. Nós estamos na 12ª lição e, nesta semana, nós vamos estudar sobre os eventos finais. Quero chamar sua atenção porque é uma lição muito importante. Ela vai mostrar, nos dias atuais, como é que nós, adventistas, devemos nos comportar. Olhem essa figura que está aqui. É uma figura icônica. Ela traduz toda a simbologia do que a humanidade experimenta no seu dia a dia. Uma pessoa diante de muitos caminhos,
mas o céu é um céu escuro, ou seja, é como se a pessoa estivesse na busca sem nenhum esclarecimento. Atrás estão raios, como se o final do caminho, os caminhos que estão disponíveis, o futuro não é muito palatável, não é um futuro muito seguro, mas, em contrapartida, há um caminho, um portal aonde a pessoa pode entrar, que é a palavra de Deus, e no alto dela está um arauto com a mensagem do amor de Deus, que é muito diferente desses caminhos que levam à instabilidade total. Uma figura muito importante. O verso para memorizar essa semana está em Provérbios, capítulo 23 e o verso 23. Compre a verdade e não a venda. Ou seja, adquira e fique com ela. A segunda assertiva de Salomão aqui é: compre junto com a verdade a sabedoria, a instrução e o entendimento. Nós vamos ver essas três palavras, sabedoria, instrução e entendimento, no decorrer da lição, como elas significam muito. Então vamos à premissa da lição. O povo de Deus obtém sua lealdade de Deus. Eles são criados à sua imagem. Deus é amor e, por sua graça, os seres humanos são amorosos. Deus é justo e a humanidade originalmente foi criada justa. Deus é fiel ou leal e os seres humanos, com a ajuda de Deus, também vão se tornar fiéis e leais. É justamente o seu amor e fidelidade para conosco que gera em nós amor e lealdade para com Ele. Isso é um texto que está na sua lição, que é do próprio autor, Mark Filling. É importantíssimo porque aqui está dizendo o seguinte: a criatura precisa do modelo que é o Criador. Sem esse modelo, a criatura se perde. Tudo vem do modelo. Então, é importante que nós entendamos que nós somos seres humanos que imitamos sempre alguém. E se temos que imitar alguém, o modelo importante é o próprio Deus. Então vamos à lógica do estudo. Se é isto, nós precisamos alguém, um modelo para imitar, então Deus é quem nos prepara para os eventos finais. Ele é o grande modelo. Então, vem dele todo o preparo. Assim como nós vimos na premissa que dele vem tudo. Agora, nós precisamos ver que o preparo que vem de Deus vem da observação fiel da palavra autoritativa de Deus. O que é a palavra autoritativa de Deus? É a palavra que necessariamente coloca um comando. Por isso ela é autoritativa, ela te manda fazer alguma coisa. E você vai construir a lealdade cristã sendo fiel à palavra autoritativa de Deus. Então, esse conjunto de coisas que são intercomunicáveis, uma coisa não acontece sem a outra, eu não posso ser leal se eu não sou fiel, é importante discussão que nós vamos travar agora ao abrir a lição. Então vamos abrir a lição, novamente, chamo a atenção para o auxiliar do professor, ele não pode ser desprezado. Então quero pedir, aproveitando esse momento, que os ouvintes, professores e alunos da Escola Sabatina que estão assistindo o nosso programa, que não esqueçam de dar o seu like, para que a plataforma entenda que esse é um programa prioritário e mais pessoas possam acessar. É importante isso. Nos deem esse carinho para que nós tenhamos possibilidade de alcançar mais pessoas. Então vamos ao primeiro assunto, que é sendo fiéis à palavra autoritativa de Deus. Então,
A primeira noção sobre isso é que nós estamos diante de um grande conflito, que é uma batalha entre a verdade e o erro. Nós já sabemos de antemão, porque isso já foi discutido anteriormente, que a verdade é um sistema ético proposto por Deus. E o erro é o sistema ético proposto por Satanás, que é o sistema ético do mundo. Então, sempre que a Bíblia fala de a diferença entre verdade e erro, ela está falando a diferença entre dois sistemas éticos que nós precisamos prestar atenção. Então, o grande conflito se dá exatamente no confronto entre esses dois sistemas. Há 3 palavras fundamentais que estão lá no verso para memorizar, que Salomão, quando disse compre a verdade, ele disse também compre junto sabedoria, instrução e entendimento. Eu queria analisar um pouco essas 3 palavras porque elas são importantes para que nós tenhamos fidelidade à palavra autoritativa de Deus. Sabedoria, eu posso dizer que é ciência, erudição, saber, conhecimento da verdade. Mas essas palavras aqui querem dizer coisas também. Quer dizer, a palavra sabedoria ela inclui o conceito de ciência. O que é ciência? Ciência é um conhecimento sistematizado. Não é uma coisa ocorrendo aleatoriamente. É sistematizado. Eu tenho uma forma de aprender e de usar. A erudição é um pouco diferente. Ela é também uma forma de conhecimento, só que, enquanto na ciência eu vou buscar elementos na própria natureza, na erudição eu vou buscar conhecimento nos livros. A erudição é todo o saber que eu adquiro com a leitura. Então eu preciso observar a natureza, eu preciso ler. E o saber é a utilização desse conhecimento que está aqui. Então eu vou, se tiver sabedoria, chegar ao conhecimento da verdade. A verdade é sempre adquirida quando eu tenho evidências de que aquilo que eu estou interpretando é correto. Então, se eu tenho fatos e eu tenho evidências desses fatos, eu vou chegar à verdade. A segunda palavra que está aqui é instrução, que é, na verdade, educação formal. Nem todos gastam tempo por diversos problemas em obter instrução formal. Mas sempre que possível, e agora está muito fácil de todos poderem ter instrução formal, sempre que possível, corra atrás disso, porque isso é uma instrução do sábio Salomão. Você precisa ter educação formal. E precisa ter entendimento. E o que é entendimento? Razão. E o que é razão? É a sua capacidade de raciocinar, ou a sua capacidade de analisar contextos e fazer o que se chama de juízo de valor. O juízo de valor é a percepção dos significados daquilo que nos cerca, ou da realidade que nos cerca. Então, essas 3 palavras que eu acabei de analisar, elas são necessárias se você quer saber o que é a verdade e o que é o erro, Então, como nós estamos tratando com a verdade, a pergunta que vem em seguida é o que é a verdade. E a Bíblia, ela define necessariamente o que é a verdade. A verdade não é outra coisa. Ela é algo que é libertador. Isso está em João 8,32, o próprio Jesus dizendo isso. Mas ela é também algo que nos santifica, ou seja, nos separa, nos tira do conjunto de pessoas comuns. Ela nos santifica. E
quem faz isto, na verdade, é a palavra de Deus, que é a verdade. Então, nós temos aonde buscar a verdade é na palavra de Deus e não em outro lugar. Mas também nós sabemos que a verdade é uma pessoa. E essa verdade é Jesus. É o ente da Trindade que veio para nos mostrar como é que se opera, como é que se entende, como é que se usa o sistema ético, que é o sistema celeste. Muito bem. Então, a verdade reside na interseção entre o que é observável e o que é comunicável. E foi essa obra que Jesus veio fazer. Ele veio tornar observável o que é a ética celeste e veio tornar essa verdade comunicável. Isso foi a obra de Jesus. É a obra dos profetas. É a obra da igreja. É a obra do professor da escola sabatina. E também, para eu entender o que é o limite entre a verdade e o erro, eu preciso das profecias. Elas são iluminações que fazem com que nós distingamos entre o erro e a verdade. Então, olha só, professores, entendam aqui um jogo de ideias e de palavras aqui muito importantes. Profecias, elas não são só visualizações de coisas que vão acontecer no futuro. Elas são dadas para que nós entendamos a verdade e consigamos confrontá-las com o erro. Então, ao estudar a profecia, nós vamos ter em mente exatamente isso. É entender qual é a diferença entre o erro e a verdade, mas principalmente prestação de serviço inteligente. Essa frase aqui eu ainda não havia utilizado nesse contexto, mas quero utilizar aqui. Se eu tenho a verdade, eu tenho sabedoria, tenho instrução e tenho entendimento, consigo entender as profecias, eu vou fazer com que, de minha parte, ocorra a prestação de um serviço inteligente. Isso é muito importante, porque o que resulta de toda a instrução da igreja, de toda a atividade educacional da igreja, é exatamente a prestação de um serviço inteligente. Então, como vem uma crise que está no futuro, uma crise vindoura, é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade de ter a verdade, as três palavras, sabedoria e entendimento, que nós vimos ali atrás, para que nós possamos prestar um serviço inteligente. Ou seja, nós vamos reagir à crise vindoura com inteligência. Os fiéis que agirão de forma inteligente não cederão às pressões do mundo. E também serão selados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles não serão abalados. Professores, entendem o significado do selo? Por que é necessário nós sermos selados? Venham agora comigo no que nós vamos explicar em seguida. Então, professores, selados tem uma conotação absolutamente ligada ao sábado. Porque nós sabemos que o sábado é o selo de Deus. Então, um selo quer significar autenticidade. E é exatamente o sábado que autentica o que é a verdade, que a verdade é Deus. No mandamento do sábado, nós temos 3 elementos que são os elementos de autenticidade. Nós temos o nome a quem o selo pertence, Senhor, seu Deus. Nós temos o título a quem esse selo pertence, aquele que fez o céu, a terra, ele é o Criador. E nós temos o território de abrangência dessa pessoa
a quem o selo pertence. E no caso aqui, como nós estamos falando do Criador, o território dele são os céus, a terra, o mar e tudo que há nesses ambientes. Agora vejam bem, isto aqui autentica a pessoa de Deus. O selo é dele. Então todos os fiéis que guardam o sábado recebem também esses itens de autenticidade. Nós nos tornamos propriedade do Senhor, nós nos tornamos criaturas dele e nós estamos no território dele. Vejam como é importante nós observarmos esse selo, que é o sábado. Então, o selo é colocado na testa. E por que é colocado na testa? Porque simboliza que nós mentalmente entendemos tudo isso que nós vimos aqui. E é uma decisão consciente. Eu decido pertencer a essas noções aqui. Os selados para o céu possuem fidelidade diária, eles estão consolidados na verdade e, por conta disso, eles não poderão ser abalados. Professores, nós estamos aqui vendo algo muitíssimo importante. O selo, o porquê desse selo, a razão por que nós precisamos ser selados. Agora, venham comigo para ver o que é contrário a isso, né? É o outro lado. O selo da besta será também na testa, mas com um detalhe, vai ser na mão. O que significa isso? Significa que há convencimento mental, ou seja, as pessoas são convencidas pela mentira da serpente. Mas há também a aceitação das mentiras, ou seja, as pessoas farão obras que são correlatas à mentira da serpente. Por isso é na mão. Então, enquanto o povo de Deus aceita o selo de Deus, ou seja, conscientemente eles admitem que eles pertencem ao Senhor, que é o Criador, e cujo território é os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, esses que são os filhos de Deus, eles estão absolutamente ao contrário dos que são conscientemente adeptos do dragão. E aqui está a grande noção do que é o grande conflito. Então, nós vamos reagir à crise vindoura porque os dois grupos, os filhos de Deus e os adeptos do dragão, estarão se confrontando face a face, tete a tete. E a questão toda está aqui. Nós precisamos, como na condição de filhos de Deus, construir uma lealdade cristã. E o que é que isso significa? A quem nós vamos adorar? Então, há aqui uma pergunta que não é uma perguntazinha trivial. Por que devemos adorar a Deus? Por que não podemos escolher adorar a outros deuses? Por que temos que adorar a Deus? E qual é o nível mais fundamental da autoridade de Deus para que nós o adoremos? E a resposta está aqui, olha. O nível mais fundamental da autoridade de Deus é que ele é o Criador. A criação é a base da verdadeira adoração. Nós entendemos que não podemos adorar outros deuses porque eles não criaram coisa alguma. E por conta disso, não tem autoridade alguma. Vejam bem, professores, nós temos aqui uma verdade fundamental. A base do nosso raciocínio, porque nós adoramos a Deus e não outro Deus, é porque Ele é o Criador.
E é isso que está na primeira mensagem angélica, não é? Adorem aquele que criou. Por outro lado, o sábado, como selo, vejam bem, o selo é o que autentica que alguém possui alguma coisa. Então, o sábado é este selo que autentica que Deus é o Criador. Ele possui o universo é dele. E o sábado é o selo. Se nós olharmos para qualquer outro Deus e quisermos saber se ele tem alguma autoridade, nós temos que procurar o selo desse Deus. Então, aqui nós estamos novamente com a ideia do confronto, né? O selo de Deus é o sábado, que autentica que Deus é o Criador. O selo da besta é o domingo, que não autentica criação de nada. Portanto, ele não é crível, porque não é o Criador. Percebem? Então, por força do poder criador, todas as criaturas adoram guardando os mandamentos dele. Então, se ele cria, toda pessoa que cria, junto com a sua criação, vai criar ordens de uso daquilo que foi criado. Todo mundo que compra qualquer aparelho recebe um manual de instruções, porque o criador daquele aparelho vai dizer para você quais são as leis que vão operar esse aparelho que você acabou de comprar, de maneira que você não erre, que você tenha um uso adequado, que você tenha isso por muito tempo, etc, etc. Os mandamentos de Deus são exatamente o manual dado pelo fabricante para que nós usemos bem tudo aquilo que ele nos deu. Então vejam bem, a criação é a base da verdadeira adoração. O mundo cristão, e agora vem o que o inimigo fez, como ele não é um criador, ele acaba mutilando o manual que é a lei de Deus. E o que ele fez? O mundo cristão, apesar de ter recebido de Deus instruções, nutriu e acalentou um falso sábado. Isso foi a obra do inimigo, dentro da igreja cristã. Esse falso sábado foi nutrido, ou seja, nasceu uma ideia, aquilo foi sendo alimentado, até que criou corpo. E agora ele é acalentado, ou seja, eles defendem essa ideia. Isso veio como se fosse de origem divina. Usa inclusive a Bíblia para justificar isto. Mas, na verdade, isso originou-se do pai da mentira e foi apresentado ao mundo por seu agente humano. Não foi por Deus. Quem é o agente humano? O homem do pecado. E nós já sabemos quem é o homem do pecado. Bom, quero lhes mostrar aqui um dado importante. Professores, muitos adventistas que deixam a igreja, a primeira coisa que fazem é se desfazer do sábado. Já repararam isso? Dizem assim, eu precisei deixar de guardar o sábado por um tempo, porque eu estava muito atrapalhado com as minhas coisas, eu precisava sustentar minha família, eu precisava terminar um curso que eu estava fazendo. Quero que prestem atenção nessa informação que vou dar em seguida. Que maior desprezo sobre o Criador dos céus e da terra é feito por aquele que ignora o sábado. Largar o sábado para resolver qualquer problema significa eu não reconheço Deus como meu Criador. E que maior desfeito alguém pode fazer para o Criador se ele abandona o selo desse Criador, se ele abandona o selo de autenticidade daquele que te fez e abandona inclusive o manual de instruções
deixados por Deus. Então, a ofensa está aqui em 3 itens. Deus instituiu, Deus santificou e Deus abençoou. Portanto, não há como nós adorarmos o Deus verdadeiro tirando fora o selo desse Deus verdadeiro. Compreendem isso? Isso é uma verdade importante. Agora, nós precisamos ir construindo uma lealdade cristã, que é o segundo assunto da lição dessa semana. A Bíblia nos apresenta aqui 2 figuras interessantes para nós entendermos a construção dessa lealdade. São 2 fenômenos que aconteciam lá no Oriente, um chamado chuva temporã e outro chamado chuva serôdia. São 2 figuras explicativas do que é a construção dessa lealdade. E como o céu nos ajuda nessa questão, porque na lógica que nós estamos perseguindo hoje no estudo da lição, é que Deus nos ajudará a vencer. Então, vejam como Deus nos ajuda. A chuva temporã era uma chuva que caía lá no território israelita, logo depois que o semeador semeava, que as plântulas estavam brotando, era uma chuva para umedecer a terra e ajudar a amadurecer a semente, portanto, germinar a planta. Isso aconteceu logo depois da ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste. Nós estamos ainda nesse período da chuva temporã. Dali para frente, centenas de conversos resultaram do poder de Deus. O inimigo vencido não prevaleceu. Nós já estudamos nas lições anteriores as perseguições do inimigo, mas foram inúteis. Porque a chuva temporã, na construção da lealdade cristã, nos ajudou a superar todos esses problemas. Os irmãos estão entendendo? Se o inimigo está vencido, como explicar os milhares de ímpios? Esses milhares de ímpios não são produtos do nada. Eles são produtos do livre-arbítrio e das escolhas conscientes. Os irmãos viram no quadro anterior as escolhas conscientes, os filhos de Deus e os filhos do dragão. Então, esses ímpios ouviram, porque a chuva temporã caiu para todos, o derramamento do Espírito Santo era para todos, mas eles conscientemente fizeram escolhas ao lado do dragão. Por isso são muitos. Mas não são maiores. Isso é a coisa mais interessante que a Bíblia diz, que os salvos serão como a areia do mar. E para Abraão, Deus disse que os filhos de Abraão, os que estão alinhados com o sistema de Deus, serão como as estrelas do céu. Os ímpios parecem muitos, mas os filhos de Deus são muito maiores em número do que a gente pode imaginar. Agora, enquanto a chuva temporã está caindo, que é para fortalecer, né, na construção da lealdade cristã, no final da história irá cair uma chuva chamada chuva serôdia, que lá no Israel antigo, isso acontece ainda hoje, né? Ela cai para amadurecer o grão que já está na espiga. Portanto, está na época da colheita. Ela cairá com maior poder para preparar a colheita final, amadurecerá os campos para o último grande clamor. Vai haver um grande clamor. Apocalipse capítulo 18. O 4º anjo irá iluminar a terra. O grande clamor, na verdade, começou em 1844, com a proclamação da volta de Jesus. E nós estamos agora ainda proclamando a volta de Jesus. Estamos sentindo que a volta de Jesus está ainda mais próxima do que em 1844. Mas esse clamor se intensificará. O Espírito Santo, que uma vez foi derramado lá no Pentecoste, será derramado de novo. E muitas pessoas serão alcançadas.
Então haverá o que a Bíblia chama de alto clamor. Os adventistas sabem que têm nas mãos o pão da vida para um mundo faminto. O amor de Cristo nos impelirá para partilhar o pão com todos os necessitados. A medida do Espírito Santo que receberão será proporcional ao desejo e ao uso da luz que receberão. Então, o alto clamor tem duas coisas que precisam ser vistas. A primeira é, com os filhos de Deus, eles terão um desejo enorme de partilhar a verdade. Isso ainda não está acontecendo. Nós ainda não temos esse desejo enorme, não é verdade? Nós precisamos desse desejo enorme. Isso não quer dizer que, porque ainda não caiu a chuva temporã, aliás, a chuva serôdia, que é a última chuva, que nós não tenhamos o desejo de pregar. Não é isso. Mas quando cair essa chuva, o nosso desejo será ainda maior. Assim como foi lá no primeiro momento, depois do Pentecostes. Então, muitos adventistas serão movidos para trabalhar. Eu acho que isso já está acontecendo de uma certa forma, né? As igrejas estão se multiplicando e a mensagem está avançando. A gente tem lá um programa de Janela 1040 para atender pessoas que nunca foram alcançadas. Então, já está começando a cair a chuva serôdia. Agora, ela vai cair com uma intensidade maior ainda. Irmãos, o segundo grupo de pessoas que será atingido são os que não conhecem. E eles serão atingidos. E muitos se converterão. Esse é o chamado alto clamor. Com esse conhecimento, é fácil, então, nós vermos como os temas diários estão entrelaçados. Domingo e segunda-feira, lealdade a Deus e selados para o céu, tem a ver com o grande assunto da fidelidade à palavra autoritativa de Deus. Terça, quarta e quinta, os assuntos desses dias, a quem adoramos, chuvas, temporã e serôdia e alto clamor, é a construção da lealdade. Como é que nós vamos construir a lealdade? Ou seja, Deus nos ajudando a construir a lealdade que Ele quer. Estejamos atentos, irmãos, a essas coisas. Vamos ver se nós conseguimos resumir tudo aquilo que nós vimos em um parágrafo. Eu selecionei aqui um parágrafo que está na meditação nos lugares celestiais, do dia 29 de novembro, meditação de Ellen White. Assim como os raios penetram os mais remotos recantos do globo, assim é desígnio de Deus que a luz do Evangelho alcance toda pessoa da superfície da terra. Na atualidade, quando o inimigo está atuando como nunca antes para monopolizar a mente dos homens e mulheres, deveríamos estar trabalhando com atividade crescente. Isso está aqui no condicional, porque isso foi escrito no século XIX. Mas a gente já está sentindo que está crescendo a atividade de trabalhar para ganhar a mente dos homens. Agora, com empenho e abnegação, devemos proclamar a última mensagem de misericórdia nas cidades. Tá? Isso está destacado aqui com uma tarja amarela, porque queríamos que os professores enfatizassem isso para os alunos. Vocês estão numa cidade e vocês precisam, com empenho e abnegação, vocês esquecendo do nosso conforto, nós devemos proclamar esta mensagem. Qual é a mensagem? O grande conflito. As pessoas precisam saber disso e precisam tomar uma decisão. Nós precisamos proclamar isto. Não necessariamente nós temos que converter todas as pessoas, mas elas terão que tomar uma decisão consciente. Se vão aderir ao sistema de Deus ou se vão aderir ao sistema do dragão. Então, a lição numa frase, nós já vimos a figura aqui que é impressionante. A Bíblia é o único local onde nós vamos ter a mensagem que vem do céu. Nós temos aqui a instrução dada por
nada mais, nada menos do que Salomão, ele está dizendo, compre a verdade. Nós já sabemos o que é a verdade. Mas junto com ela, o que eu poderia dizer para você, professor e aluno? Compre junto sabedoria, instrução e entendimento, conforme nós vimos aqui. Então agora, com todas essas coisas na mão, vamos à aplicação da lição. Quero que leiam comigo. Às vezes, podemos perguntar se não é mais fácil trair o Senhor do sábado em tempos de liberdade do que em tempos de perseguição. Se não conseguimos santificar o sábado quando temos liberdade para fazê-lo, como podemos esperar ser fiéis em períodos de turbulência e pressão? Caros professores e alunos da Escola Sabatina, essa aplicação ela foi colocada aqui com um propósito. Eu queria pedir que vocês reagissem, dando exemplos de como isso pode ser aplicado, ou seja, como é que eu posso construir uma lealdade a Deus em tempos de liberdade para que me fortaleça quando vier tempo de perseguição. Eu peço que vocês interajam conosco, mandem suas mensagens aí pelo chat aí da apresentação desse vídeo, para que nós possamos interagir um pouco. Vamos orar então pedindo a Deus que nos auxilie a construir a lealdade que precisamos agora. Vamos orar. Bondoso Deus, somos imensamente gratos, bom Deus, porque o Senhor distribui a sua graça de forma tão incrível. Vimos agora instruções valiosíssimas, compreendemos o que é o selo do sábado, por que nós temos que adorá-lo. Obrigado, bom Deus, por essa demonstração de gentileza conosco, tão próxima a nós. Ajuda-nos, Senhor, para que construamos a nossa lealdade. Em nome de Jesus. Amém. Caros professores, estamos na 12ª lição. Vamos para a última, na próxima semana. Lembrem que esse programa é um programa para ajudá-los a ministrar a lição da Escola Sabatina. Então, não percam o próximo episódio, porque a sua missão é descomplicar a lição. Até lá!